não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Aqui uma subpergunta A. De onde se originam as semelhanças morais que algumas vezes existem entre os pais e seus filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de seus pendores. 208. Nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o de seu filho após o seu nascimento? Resposta: influência muito grande. Como vos dissemos, os espíritos devem colaborar para o progresso uns dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Serão culpados se nisso falirem. E a 209. Por que de pais bons e virtuosos se originam filhos de natureza perversa? Ou melhor, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Resposta: o mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e Deus frequentemente o confia a eles. Então vamos passar agora a palavra para Solange, que Jesus abençoe. Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nesse estudo de hoje, nessa tarde, né? Que escolhemos estar juntos aqui para falar da doutrina espírita. E o nosso tema de hoje é bem oportuno, né? Porque tem o Dia dos Pais amanhã, fala sobre família, e a família é sempre um tema muito desafiante, porque a vida em família tem uma alta complexidade, né? É uma luta que a gente vai travando o tempo todo com muitas dores, com muitos amores, com muitas alegrias e com muitas tristezas também. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na parte segunda, que fala da pluralidade das existências. E o Livro dos Espíritos, né, eu vejo muito como assim o cérebro da doutrina espírita, porque ele traz explicações sobre os fatos recorrentes da vida. Ele vai explicando questões por questões o porquê que as coisas acontecem, como as coisas acontecem. E eu vejo o Evangelho como se fosse o coração da doutrina espírita, porque ele traz a parte do amor, né? De como nós vamos lidar com essas questões que vão surgindo para a gente todo o tempo. Então, aqui, né, quando esse trecho que a gente vai estudar, que fala sobre família, a gente vai falar sobre as semelhanças físicas e morais que existem nas famílias. Então, as semelhanças físicas, a gente tem lá a explicação da ciência. Então, quando a gente estuda biologia, aí depois chega na genética, e aí a gente vai ver a probabilidade daquele gene com o outro, como que aquela criança vai nascer, como que nós chegamos nesse corpício que nós temos hoje. Então, só que a doutrina espírita vai trazer para a gente um raciocínio muito além dessa explicação da ciência da aparência física. E aí vai trazer uma explicação de toda uma amplitude, né, que compõe cada um de nós. Então, nós somos muito mais do que um corpo, nós somos muito mais do que isso. E nesse capítulo, que fala da pluralidade das existências, vai trazer para a gente a certeza da imortalidade da alma. Então, nos traz o conceito de que somos espíritos, que não chegamos aqui agora. Tivemos uma vida pretérita e que trazemos, quando a gente aterriza aqui, uma bagagem
com tudo aquilo que a gente já viveu. Então, nessa bagagem tem as nossas virtudes, tem as nossas dificuldades, tem tudo que a gente já vivenciou e que aterriza aqui com a gente. E quando o veículo que a gente tem para chegar aqui na Terra são os nossos pais, né? Então somos recebidos em alguma família. E é muito comum que quando a gente olha uma família, a gente tenta buscar as similaridades, né? E aí a gente faz comentários assim: nossa, mas a fulaninha parece com a mãe. Nossa, não sei quem parece com o pai. E a gente vai vendo as semelhanças físicas, né, de um com o outro. Eu tenho até uma conhecida que ela tem 2 filhos e ela estava me fazendo a descrição deles para mim. E aí ela dizia assim para mim: Ah, Solange, olha, o meu filho mais velho, por fora, ele parece com o pai. Porque ele é alto, ele é mais claro, ele tem o cabelo claro. Então, por fora, ele parece com o pai, mas por dentro, ele parece comigo. Porque ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele gosta de ler, de estudar, então parece muito comigo. Já o meu segundo filho, por fora, ele parece comigo, porque ele tem a pele mais escura, tem o nariz assim parecido com o meu, mas por dentro ele é todo o pai. Ele é mais agitado, porque ele é mais agressivo. Então, quando a gente olha, né, as famílias, naturalmente, às vezes a gente faz essa comparação. E aí, nessa primeira pergunta aqui da 207, Kardec pergunta, né? Os pais transmitem frequentemente aos seus filhos uma semelhança física, é uma afirmação. E aí ele pergunta: transmite-lhes também uma semelhança moral? E a resposta é: não, visto que eles possuem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, o espírito, porém, não procede do espírito. Então, a gente entende que nas questões morais nós somos diferentes, porque trazemos essa bagagem. Então, é por isso que às vezes a gente vê uma família e essa família tem 3 filhos, por exemplo. E aí você vê que cada um tem uma personalidade, tem um jeito diferente e vai transitar na família de uma forma diferente. Então a gente às vezes pensa assim, mas como é que pode, né? Esses 3 filhos foram criados da mesma forma, tiveram a mesma educação, tiveram os mesmos pais, como que eles são tão diferentes? Então, para começar, nem sempre os filhos foram criados da mesma forma, porque cada filho chega na vida dos pais num momento diferente. Então, pode acontecer, por exemplo, de um filho chegar na vida daqueles pais no momento que aqueles pais estão ainda estudando, trabalhando, trabalham de dia, estudam de noite, têm poucos recursos financeiros. Então, os pais não têm como dar muita atenção nem muitos recursos para esse filho, que às vezes precisa ficar com familiares. E depois, né, esses pais se formam e conseguem novos trabalhos. E aí o segundo filho chega quando esses pais já estão estabilizados, já têm uma flexibilidade de horário, então poderão dar mais atenção, esse filho terá mais recursos. Então a relação é diferente. E muitas vezes você tem filhos que te demandam mais. Filhos que são mais questionadores, que encrencam com muitas coisas, que estão sempre cobrando alguma coisa, que precisam da sua atenção ali. E às vezes tem um outro na mesma família que não, que é mais tranquilo, que segue a vida com mais tranquilidade, que você não precisa ficar tão atento. Então, essa relação entre os irmãos tem essas diferenças, porque os pais têm também as suas peculiaridades. Então, sentem mais facilidade com algumas questões, mais dificuldade com outras questões também. Porque a gente pega lá, né, a nossa família original e a gente pega tudo que
faz uma avaliação, porque é o nosso referencial, a família que nós viemos. E aí, quando chega a hora de montar a nossa, a gente precisa fazer como se fosse um filtro, né? Trazer tudo que a gente acha de bom e colocar. E filtrar tudo que a gente acha que foi ruim e transformar. E nós temos, sinceramente, esse propósito. Só que nós esbarramos, muitas vezes, nas dificuldades que nós encontramos com as nossas questões, que estão aí, transitando aí junto com a gente. Então, é nesse quesito que Kardec coloca que essas diferenças que nós vamos ver, mas os pais têm a missão de conduzir esses filhos pela senda do bem para que eles sejam pessoas de bem lá na frente. E esse propósito, ele vem, né, quando os filhos chegam, que ainda são crianças, e depois nós mesmos vamos fazendo esse trabalho com a gente também, né? Porque mesmo depois que a gente cresce, que a gente fica adulto, a gente também como obras inacabadas que nós somos, nós precisamos ainda dessas transformações, nós precisamos ainda esse trabalho de autoconhecimento para a gente perceber aonde a gente ainda precisa melhorar, o que mais a gente precisa transformar dentro da gente. Então, esse é um trabalho para a encarnação toda. E aqui, né, na subpergunta A, ele diz assim: de onde se originam as semelhanças morais que algumas vezes existem entre os pais e seus filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de seus pendores. Então, essas diferenças morais ocorrem por simpatia. E aí vamos pensar, né, vamos analisar juntos o que é a simpatia. Então, a simpatia é uma questão neutra, porque eu posso simpatizar tanto com coisas boas como com coisas ruins. Então, eu posso simpatizar com pessoas que são alegres, bem-humoradas, leves, tranquilas, como eu posso simpatizar também com aquelas pessoas agressivas, que partem para a briga, que gostam de confrontar. Então, o que eu vou simpatizar vai depender muito. Eu já ouvi até relatos de pessoas que se afinizam, simpatizam com bandidos, que dizem assim: nossa, que talento que aquela pessoa tem. 2 minutos ele arromba o carro e consegue fazer uma ligação direta e consegue sair. Nossa, que legal, que bacana, eu queria ser assim. Então, por incrível que pareça, existem essas simpatias também. Então, a gente tende a ir se afinizando, né, com aquilo que faz sentido para a gente. Vocês vejam, se nós começássemos hoje a uma turma, né, em algum de estudo, e essa turma tivesse 20, 30 pessoas, a gente ia chegar nessa turma e a gente ia fazer uma leitura de ambiente, e aí a gente ia começar a se afinizar com algumas pessoas. Então, se alguém falasse sobre uma banda de música que eu gosto, eu já teria um assunto para conversar com aquela pessoa, já rolaria ali uma afinidade. Se alguém falasse sobre uma outra coisa que eu não gosto, eu já ia me afastar daquela pessoa. Então, gradativamente, a gente vai se agrupando com aqueles que a gente simpatiza, que a gente se afiniza. Ah, tá. Mas como é que a gente explica, né? Quando você tem na família alguém que não tem o sentimento de pertencimento. E às vezes eu já ouvi muito isso. A pessoa dizia assim para mim: ai, Solange, olha, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família. Não tem nada que eu não gosto de ninguém, ninguém parece comigo, eu não tenho nada a ver, acho que eu estou perdida aqui, né? Eu estou no CEP errado, tem alguma coisa, porque eu não consigo me conectar com essas pessoas. E aí, né, a explicação vem aqui, né? Então, é,
Na 209, né, quando Kardec diz: por que que de pais bons e virtuosos se originam filhos de natureza perversa? Que é quando também você tem lá, né, uma família totalmente diferente e sai um filho é, que tem um desvio de caráter, por exemplo. Então, essa família é extremamente correta, todo mundo muito honesto, e fizeram de tudo, e aquele filho se desviou. Aí todo mundo pensa: nossa, ele não pertence a essa família, porque não tem nada a ver. E aí vem a resposta, né? É, um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e Deus frequentemente o confia a eles. Então, não existe uma roleta, não existe dados que se jogam e diz assim: ah, vamos ver aqui aonde que a Solange vai nascer. E aí vai jogar os dados assim: ah, é ali naquela família. Não, não existe isso. Existe uma programação, uma série de razões em que forma-se um compromisso e a Solange vai nascer naquela família porque ela precisa nascer ali. Porque ela tem espíritos simpáticos ou porque ela precisa dessa família para o que ela vai cumprir nessa encarnação agora. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê essas diferenças, que às vezes são gritantes. Você tem uma família que é festeira, que gosta de festa, que é falante, que é ruidosa, que gosta de se reunir. Aí tem aquele membro que não suporta, que detesta, que foge disso tudo, que não quer ver ninguém. Aí você pensa: nossa, eu não devia nem estar aqui nessa família, né? Porque o que está fazendo aqui? Né? Ou o inverso também, né? É a família que é tranquila e calma e o fulaninho que é festeiro, que gosta de badalação. Então, a gente vê muito isso. Então, por que que essa pessoa está inserida ali naquele contexto? Tem alguma razão. E quando a gente questiona isso, a gente está questionando, na verdade, a sabedoria divina. Então, eu não tenho acesso a essa razão. Por que que eu estou naquela família? E é melhor mesmo que eu não tenha esse acesso. Porque muitas vezes, se eu tiver, eu vou descobrir que eu sou extremamente devedora, né? Que eu tenho que agradecer por estar ali, porque senão estaria em condições muito piores. Então, esse acesso me é vedado e é uma caridade. Né? Eu sou extremamente grata por não ter acesso a essas informações, que, se me fossem dadas, poderiam me abalar e transformar a caminhada que eu tenho que fazer agora. Então, muito importante que a gente confie nesse processo, que a gente saiba que não estamos no lugar errado, mas que somos seres em construção. Então, temos muito trabalho pela frente. E esse trabalho, ora, vai de boa, ora ele dá uma complicada, e assim a gente vai seguindo a vida. E como a doutrina espírita nos ajuda nesse processo? Porque nos fortalece, porque nos esclarece, porque nos traz luz em várias situações que nós ficamos, muitas vezes, revoltados até, né? Nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Então, o cuidado que a gente precisa ter, né, com esses espíritos que chegam para a gente, a nível consanguíneo ou não, e o cuidado que a gente precisa ter com a nossa própria educação, e também somos responsáveis. Porque não importa se os pais deram o melhor para aquele filho vai chegar uma hora que ele tem um livre-arbítrio. E aí ele vai seguir da forma que ele quiser. Importante que os pais tenham a consciência de que fizeram o melhor. Mas aquele filho, em algum momento, vai seguir, que somos nós. Eu hoje, né? Meus pais já desencarnaram. Então, hoje eu tenho que seguir. E eu sigo nessa educação, buscando fazer o meu melhor da forma que eu posso. Então, em alguns momentos, eu caminho, outros eu derrapo, outros eu escorrego, outros eu vou lá no chão, daqui a pouco eu levanto de novo, e assim a gente vai seguindo.
E nesse contexto, os pais, eles entram como jardineiros. É como se fosse um jardim que você vai cuidar. Mas esse jardineiro precisa estar muito atento, porque a gente, né, tem uma semente que vai crescendo, que vai sendo germinada, que precisa ser regada, precisa ser adubada, mas precisa ser podada também. Precisa estar atento para ver se aquilo ali não tem uma erva daninha também. Então, essa atenção visa também burilar esse espírito que chega para a gente. Porque à medida que a gente vai observando essas tendências e a gente observa essas más tendências, tanto nas crianças como também a gente observa na gente mesmo, a gente precisa fazer essa análise, né, do que isso me traz de bom, o que não me traz e que caminho isso pode seguir. Então a gente fala muito sobre quando chega uma criança, né? Então a gente pensa logo que tem a saúde, a gente se preocupa muito com essa questão da saúde. E a doutrina espírita nos traz uma outra ótica de uma saúde muito maior, que fala da saúde moral. Porque você pode ter uma criança, um adolescente extremamente saudável, com o hemograma lá em dia, com as taxas todas em dia, mas e como que é o comportamento dessa criança? O fulaninho ele tem muita saúde, ele come bem, ele come de tudo, se alimenta perfeitamente, é ótimo, é inteligente. Porém, ele é muito desrespeitoso. Porém, ele é muito criador de caso. Porém, ele não aceita cumprir as regras combinadas. Então, a gente já está vendo que essa saúde está deficiente, precisa ser tratada. Precisa ser tratada. Porque eu escuto as pessoas falarem: porque o meu filho, ele é ótimo, tem muita saúde, ele frequenta academia todo dia. Mas ele está dando muito trabalho, porque ele não respeita os adultos, porque ele agride as pessoas, porque ele faz bullying com os amigos, porque ele parte para cima, ele está no jiu-jitsu e quer pegar todo mundo, ele não aceita o que a gente coloca para ele. Então, essa saúde está debilitada. E às vezes a preocupação é com a saúde física. Não, o hemograma está lá, está ótimo, as taxas estão excelentes, a alimentação maravilhosa. Agora, a questão moral é que precisa de um enfoque. Por quê? Porque a gente deseja um mundo maravilhoso. Nós queremos paz, nós queremos um mundo mais tranquilo, nós queremos um mundo sem guerras, sem brigas, com mais amor. Mas qual é a nossa participação nisso? Porque quando a gente fala do mundo, eu quero um mundo com mais amor, com menos guerra. Aí parece que eu estou falando que é o mundo, não sou eu. Não, eu quero esse mundo, mas né, não sou eu, não estou inserida nele porque eu sou pacífica, porque eu sou amorosa. Não, não, eu estou inserida nesse contexto e eu preciso fazer aquilo que eu quero que as pessoas façam. Então, as minhas atitudes precisam ser aquelas que eu gostaria que as pessoas tivessem. Então, eu quero que as pessoas podiam ser mais educadas. Então, eu posso ser educada. Eu queria que as pessoas fossem mais brandas. Qual é a contribuição para que eu seja uma pessoa branda também? Porque a gente quer muito dos outros, mas e como que nós estamos fazendo isso, e principalmente com esses espíritos que chegam para a gente? E hoje a gente tem dois complicadores. Né? Primeiro é o tempo, que é cada vez mais escasso. Todo mundo agora é multitarefas e a gente cada vez mais tem menos tempo. E a internet, que contamina o tempo, que absorve muito tempo e que dificulta a comunicação, que dificulta o tempo de qualidade que a gente passa um com o outro. Então, isso traz uma lacuna muito grande nos relacionamentos. O tempo de qualidade que eu tenho
com o filho, com o familiar, com aquelas pessoas que convivem comigo, é fundamental e contribui muito na minha saúde física, mental, moral, espiritual. E às vezes a gente vai deixando isso de lado. Quando a gente vê o mês acabou, daqui a pouco o ano acabou e tanta coisa passou, puxa, eu não tive tempo. Eu gosto tanto daquela pessoa, vamos se encontrar para a gente bater um papo, porque é um papo edificante, que é tão bacana, eu aprendo tanto com ela, mas aí a gente vai amanhã, vamos depois, vamos semana que vem. Quando eu vejo o ano acabou e eu não consegui, não consegui. Então, esse tempo de qualidade, ele é fundamental, inclusive para a gente conseguir detectar onde estão essas falhas. As falhas em mim, as falhas nesses espíritos que chegam para mim e que eu possa, afinal de contas, ter uma interferência. Ah, bom, eu vou colocar um nome lá no centro. Colocar um nome aqui na irradiação é maravilhoso, mas não é só isso. Precisa muito mais. Porque às vezes a gente delega para os outros, né? A gente delega para os professores, para os psicólogos, a gente delega para a casa espírita, a gente vai delegando para todo mundo. Alguém vai dar um jeito nessa criança, né? Não sou eu. Então, isso é muito complicado, porque se esse fulaninho chegou para você, seja por uma via consanguínea, ou seja por uma adoção, seja por um familiar que apareceu ali, porque as famílias se juntam, né? E às vezes acaba que quem cuida de você não é exatamente o seu genitor. Se essa pessoa está sob os seus cuidados, você tem uma responsabilidade sobre ela. Como depois, mais tarde, nós vamos ter uma responsabilidade sobre nós também. Então, é importante que a gente faça o melhor possível, porque seremos mais tarde cobrados por isso, né? Poxa, você teve acesso ao conhecimento. E o que você fez com esse conhecimento? Porque a gente tem, né, algumas questões que a gente interpreta como ótimas, mas que pode ser usadas para o bem e para o mal. Por exemplo, né, o Hermínio Miranda, nesse livro que é muito interessante, Nossos Filhos São Espíritos, ele traz um caso que ele conta aqui que ilustra isso que eu estou falando. Então, ele fala, né, da influência do meio nas crianças. E aí ele diz assim: todos nós desejamos filhos bonitos, sadios, inteligentes. Usualmente é o que acontece. Mas e o uso que faremos disso? E aí ele diz: uma vez fui procurado por um pai aflito. Estava assustado ante a fantástica capacidade intelectual que vinha revelando seu filho desde os primeiros anos de vida. A criança não somente era dotada de excepcional inteligência, como possuía elevado grau de maturidade. Vejam só, uma criança inteligentíssima. Não foi difícil entender as razões da preocupação daquele pai que, com sua sensibilidade e agudo senso de dever, tinha consciência da responsabilidade do casal no encaminhamento do pequeno gênio que viera abrigar-se em sua família. Que fazer? Perguntava-me ele. Como uma criança assim? Como educá-la? Como guiar-lhe os passos se ela era mais inteligente que o casal? Como tratá-la? Enfim, para que fosse possível o desenvolvimento de todo o seu potencial moral. E aí ele diz, né? A preocupação é legítima, a meu ver, porque a inteligência em si mesma é neutra. O que significa que tanto pode ser usada nas arquiteturas do bem, como nas deformadas construções do mal. Ela pode ser a instrumentação de um espírito maquiavélico voltado para tenebrosas maquinações, como devotar-se de tal maneira à propagação do bem, que deixará atrás de si, por onde passar, a marca do amor fraterno e da felicidade. Então, mesmo aquelas características que
no primeiro momento são tão positivas, vai depender do uso que será feito delas. Então, vocês imaginem uma criança inteligentíssima. Se ela não for conduzida, né, no caminho da moralidade para ser uma pessoa de bem, ela pode usar essa inteligência para o mal. E é o que a gente vê aí, mentes brilhantes que usam para estratégias terríveis, terríveis. Então, é muito importante a gente desenvolver esse raciocínio no sentido de tudo aquilo que é bom, que a gente deseja tanto, precisa ser bem conduzido, precisa ter um encaminhamento dentro das leis de Deus. Porque corre o risco de isso se tornar algo que a gente vai se arrepender muito depois. E aqui continuando, né? Eu queria falar sobre. Eu não vou ler todas as questões, tá? Na 216, quando ele diz assim: o homem conserva em suas novas existências traços do caráter moral de suas existências anteriores. Então, Kardec diz, né? Sim, isso pode acontecer, porém, melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser mais a mesma. E se de senhor torna-se escravo, seus gostos serão inteiramente diferentes. Então, veja bem, nós trazemos das existências pretéritas traços de caráter também. E quando chegamos aqui, é que vamos seguir adiante dando um novo direcionamento. E num primeiro momento parece que é tão fácil, né? Ah, não, eu sinto que eu tenho uma dificuldade com tal assunto, então eu agora vou fazer diferente. E na verdade não é assim. As nossas dificuldades são, às vezes, muito difíceis, muito difíceis. E é uma luta intensa que a gente precisa travar dentro da gente pelos maus pendores. Porque tem situações, tem algumas virtudes que nós já temos consolidadas, mas outras não. E aí também está a diferença, né? Quando você vê numa família vários membros. Então, alguns já têm uma determinada virtude consolidada, outros não têm aquela virtude ainda. Então, estamos juntos muitas vezes para aprender, porque nós precisamos crescer juntos. Quando você tem numa família uma pessoa diferente, que quebra padrões, né? Tem isso também. A pessoa não desviou o caminho, mas ela quebra padrões. Então, a família é conservadora e tem um determinado movimento, e aquela pessoa vem e vai fazer tudo diferente. E muitas vezes isso é um aprendizado. É um aprendizado que a gente precisa ter, porque esse crescimento ele se dá de forma de mão dupla, né? Então, nós aprendemos com os filhos aprendem com a gente e a família toda cresce a partir daí. E muitas vezes eu preciso que esse membro da família traga novas possibilidades para quebrar muitas vezes aquele padrão, para que eu possa olhar para aquela questão de uma outra forma. Então, quando é até comum as pessoas falarem, né? Ah, fulano é a ovelha negra da família. Então, essa pessoa é muito bem-vinda, porque é ela que vai trazer novos padrões, que vai muitas vezes fazer com que a gente se abra para novas possibilidades, para que a gente se atualize com as questões que estão hoje no mundo. Então, isso é de suma importância. E cada um de nós tem um papel preponderante na família, ainda que a gente não conviva com ela. Né? Então, você se mudou, você está morando lá, Nova York, né? Porque você quer fugir da sua família, porque você não aguenta o seu pai, que é agressivo e tal. Enfim, ainda assim,
esse aprendizado precisa entrar para você. Lá em Nova York, você vai atrair para você alguém desse mesmo padrão. Né? Então, você vai trabalhar num lugar que o seu chefe vai agir com você da mesma forma. Porque se esse aprendizado precisa chegar a você, ele vai chegar. Né? Então, lá, você fugiu do seu pai aqui, que você podia discutir, lá você vai aturar o chefe, que você não vai poder discutir, senão você vai ser mandado embora. Então, esses aprendizados vêm, porém, né, a importância desse lugar na família, ele permanece para sempre. Então, a gente tem lá, né, a composição daquela família. Todos têm o seu grau de importância. Todos estão entrelaçados. E nós aprendemos uns com os outros, inclusive aprendizados do que não se deve fazer. Né? Porque a gente também aprende isso. Nossa, né? Eu não quero ser igual ao meu irmão. Né? Porque o meu irmão é isso, isso, isso. Eu não quero ser isso, porque eu vejo que ele está, os problemas porque ele passa. Então, é um aprendizado. Né? Eu estou aprendendo a não ser daquele jeito. Eu estou aprendendo a não fazer aquilo ali. E às vezes eu fico querendo, né, ter uma característica de alguém. Ah, eu queria tanto ser igual à minha mãe, que era tão tinha tanta sabedoria, tinha tanto. Mas eu também tenho, mas de uma forma diferente. E aí, daquela forma que aquela pessoa tinha, eu não vou ter, mas eu tenho outra que não é menos importante, também tem um grau de importância. Então, cada um de nós tem é, um papel importante, fundamental nessa trajetória que se chama vida. E vamos, né, buscando aqui na doutrina espírita o fortalecimento para que a gente faça o nosso melhor, para que a gente continue desenvolvendo essas potências. Porque quando a gente tem lá uma criança, a gente vai desenvolvendo e depois o tempo passa e aí esse trabalho continua e continua e continua. Tão importante que a gente pense, por que isso aconteceu comigo? Então, nós temos, né, as três explicações. Ou é uma prova, ou é uma expiação, ou é uma missão. Mas com certeza não é o acaso. O acaso, a gente aprende muito cedo aqui na doutrina espírita que não existe. Então, eu estou onde eu preciso estar. E melhor para mim quando eu faço esses aprendizados de uma forma mais pacífica. Porque se eu não aprendo, né, pelo amor, eu vou aprender pela dor. Mas o aprendizado, ele vai chegar para mim. E nessa viagem, né, que a gente faz, porque somos todos viajantes, a gente tem lá aquelas pessoas mais difíceis na nossa família, né? Aqueles que a gente tem uma grande dificuldade. E é, é muito complicado porque a gente deseja que tudo flua da melhor maneira possível, mas em algum momento emperra. E às vezes não sabemos lidar com essa situação, às vezes não sabemos o que fazer. Gostaríamos que o nosso caminho fosse livre e que todo mundo fosse maravilhoso. Aquela família da margarina, né? Que foi vendida para a gente. Então, quando a gente pensa na família de margarina, naquela das redes sociais, todo mundo reunido, né, e sorrindo e se abraçando, e as datas comemorativas trazem muito esse apelo, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, que são datas que trazem muita alegria, muita dor, muito sofrimento, muita revolta também, que mobilizam muitas pessoas. Né? São dias que têm uma mobilização psíquica muito grande.
Mas a gente compra essa ideia de que as famílias são felizes, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, que às vezes eu ia na casa das minhas amigas e falava, nossa, eu queria tanto que ser filha da mãe dela, né? Ah, eu queria tanto que meu pai fosse daquele jeito, né? E aí eu desejava ser da família do outro, né? Porque eu achava que a família da minha colega era mais legal, que a mãe dela era mais bacana, que o pai dela era isso, era aquilo. E, enfim, a gente compra essa ideia de que a família é algo, né, que todo mundo se entende, que todo mundo se dá muito bem, mas na vida real, né, nos bastidores, não é assim. Toda família tem as suas lutas, tem as suas dores, tem o seu trajeto, tem o túnel, né, o momento que a gente entra no túnel escuro, daqui a pouco a gente sai, daqui a pouco a gente entra de novo. A gente vai tentando fazer o melhor possível, mas nem sempre o nosso melhor alcança o outro. Tem isso também, né? Eu faço, não, da minha parte, eu tentei, mas não consegui alcançar aquele coração. Ok, ok, mas em algum momento, e às vezes eu não sei o momento, e às vezes pode nem ser aqui, é, nessa vida, mas esse entendimento ele vai acontecer de alguma forma. Mas é muito importante a gente olhar para a gente, né? O quanto a gente tem as nossas dificuldades também. Quanto nós precisamos trabalhar em nós os sentimentos que a gente quer tanto ver no outro, o quanto a gente precisa dar conta das nossas questões, das nossas dores também, porque às vezes a gente nem olha e, e se culpa, né? Ah, porque, né, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo, eu devia fazer aquilo outro, mas muitas vezes o que eu faço naquele momento é o que eu posso e está tudo bem, porque em algum momento poderei dar mais alguns passos. Então, respeitar isso também, né, é ver aonde essas dores me tocam, aonde eu tenho um limite, aonde eu tenho traço extremamente dolorido, também faz parte do cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro também, porque quando eu fico bem com o outro, eu fico bem com as pessoas que me cercam, eu faço essa contribuição para o mundo melhor que todos nós almejamos. E esse mundo melhor, ele tem a contribuição que cada um de nós dá, mas que não é todo o tempo, porque tem períodos que a gente pode dar uma contribuição melhor, porque a gente está bem e a gente dá uma contribuição muito mais robusta. Agora, tem momentos em que nós estamos enfraquecidos. Tem momentos, às vezes, que a gente se perde. Tem momentos que eu fico ainda procurando qual é o caminho que eu vou seguir. Então, nesse momento, a minha contribuição não é tão robusta, mas ela está ali. Ela está ali. E essa contribuição, ela é muito maior do que eu imagino, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas a minha contribuição, se eu tiver ou se eu não tiver, não vai fazer diferença. Vai, vai fazer diferença. Porque a gente agrega muito valor, muito mais do que a gente imagina, do nosso jeito, estando naquele lugar que Deus nos colocou. Então, embora eu acredite que eu não esteja dando a contribuição que eu deveria, eu estou dando uma contribuição valiosa. E preciso acreditar que Deus, como um Pai misericordioso que nunca vai esquecer de mim. Vai sempre estar ali me guiando. Agora, eu que preciso fazer a minha parte. Então, eu caminho, por hora mais rápido, às vezes devagar, às vezes paro porque me sinto cansada e preciso me reabastecer e depois caminho de novo. E assim a gente vai seguindo, trazendo
a responsabilidade para a gente, né? Porque às vezes a gente pensa que tudo foi o outro, né? Isso está acontecendo comigo porque eu não recebi o que eu precisava receber. Isso está acontecendo comigo porque eu estou sendo perseguida no meu trabalho. Isso está acontecendo comigo porque as pessoas não me entendem. Isso está acontecendo comigo porque o mundo está louco, está maluco, as pessoas enlouqueceram. Mas qual é a minha responsabilidade nesse processo? Que questões eu preciso rever dentro de mim? Né? Que passos que eu preciso acertar que poderão me levar a um outro lugar, já que esse lugar que eu estou está me trazendo sofrimento. Então, é importante porque, às vezes, a gente tem é, uma ideia, né, de que tudo vai acontecer da melhor forma possível e que o destino vai agir e que eu não tenho interferência nisso. Mas existe sim uma programação, mas existe uma interferência também. E aí no Evangelho, que é um livro que eu adoro, que, que tem lá no capítulo 4, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem um trecho que diz assim: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, esse trecho é muito lindo porque fala também daqueles que não estão mais aqui, né? Então, quando a gente fala de família, a gente tem aqueles que estão aqui, aqueles que não estão mais, mas que não deixam nunca de serem os nossos afetos, que não deixam nunca de estar nos nossos corações, mas a gente tem esses encontros, né? Onde uns chegam, outros partem, mas os afetos permanecem. E a gente vai seguindo a vida dentro desse complexo, né, familiar, e que a doutrina espírita nos auxilia a entender que isso tem uma amplitude muito maior, porque ao longo da vida a gente vai encontrando pela vida mesmo, né, em ambientes de trabalho, onde a gente mora, as pessoas que passam pela nossa vida, que muitas vezes constroem uma relação com a gente muito maior do que aquela relação consanguínea. Então, muitas vezes eu encontro parceiros, irmãos, é, em pessoas estranhas. Então, muitas vezes eu vou encontrar na vida alguém que vai ter relacionamento comigo muito mais profundo e muito mais valioso do que aquela pessoa que é o meu parente consanguíneo, do que aquele irmão, do que aquele primo, do que aquela mãe, do que aquele pai. Então, ao longo da vida, esses afetos, eles vão se encontrando e a gente vai é, esbarrando pela vida com essas pessoas. Então, importante que a gente possa, né, é, abrir o nosso coração para esses encontros, abrir o nosso coração para esses afetos de todas as ordens, os afetos que nós temos hoje, aqueles que já partiram,
os afetos que nós encontramos na família ou fora dela, que encontramos ao longo da vida, que esbarramos, né, em alguma situação, mas que dão uma contribuição valiosa. Assim como nós damos também, nós recebemos essa contribuição de cada um. Então, que Jesus nos abençoe hoje, né, e que nós possamos germinar dentro do nosso jardim, o jardim interno de cada um, que a gente possa germinar as melhores flores, as melhores plantas, para que esse jardim ele cresça com as novas flores e plantas que chegarem. Jesus nos abençoe. Obrigado, Solange, pelo estudo. Na sequência, eu vou ler aqui uma mensagem aqui do Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Os itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. O 7 é uma passagem do Evangelho anotada por Mateus que diz assim: Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, voltai para fazer a vossa oferta. Em Kardec nos diz assim: Quando Jesus diz, ide vos reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a vossa oferta ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros, e que se cometeu um erro com um de seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras. Deixai a vossa oferenda aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com os vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. E agora os médios que se posicionem para os passes. Graças a Deus, graças a Jesus, bendito seja esse momento dos passes. Envolvidos por essa espiritualidade, possam os médios fazer um trabalho de paz e de amor. Possa ser então com a permissão e com o amparo desses trabalhadores dessa casa bendita, com a permissão de Clarence, mas sobretudo com a permissão de Deus e de Jesus, que possamos dar por iniciado o momento dos passos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, ao ministro Clarencio. Que a paz do Mestre Jesus esteja dentro de nós. É chegado o momento do passe.
Quanto amor neste salão para nos ajudar. Com bons sentimentos em nosso coração e em nossa mente, busquemos estar receptivos a esta expressão amorosa de energias da espiritualidade amiga e benfeitora de nossa casa espírita. Estudando o capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos, nos itens 7 e 8, Jesus nos ensina sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Lembremo-nos de que Jesus nada deixou escrito. Os ensinos deveriam se fixar nas mentes e nos corações dos homens. Foi um ensino informal, analisando as circunstâncias dos usos e dos costumes dos judeus, a fim de serem mais facilmente fixados na memória, mesmo sem o entendimento maior das lições. Os judeus, como todos os demais povos da época, ofereciam sacrifícios materiais, como animais para serem mortos, pois acreditavam que era isso que agradava a Deus. Fazia-se um estilo de homenagem externa e não a verdadeira mudança dos maus sentimentos para o desenvolvimento de reais virtudes. O Espiritismo nos ensina que se estamos na Terra para espiritualizar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós, Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, absoluto em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas quer que todos nos tornemos inteligentes e bons. Assim, Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer, por ser o mais agradável a Deus, é o sacrifício de eliminar o orgulho, através do esforço do perdão, da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Os tempos passaram, usos e costumes se transformaram, mas os ensinos do Mestre Jesus continuam sempre atuais, desafiando nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Sim, meus irmãos, somos enfermos da alma e cabe-nos, através do estudo e da prática do bem, mudar para melhor este quadro moral em nossa vida ao longo das encarnações. Não adianta considerarmos-nos cristãos, aceitar seus princípios, se não houver o esforço para vivenciar esses ensinos no dia a dia, se não houver uma melhoria de sentimentos, pensamentos e ações, se não houver a transformação para buscar ser uma pessoa melhor, aproveitando efetivamente a reencarnação dentro das leis de Deus. Uma das maiores dificuldades está no perdoar, visto que o orgulho ainda predomina sob diversas maneiras nos corações e nas mentes das pessoas. Todavia, sempre que voltamos-nos para Deus, nos conectamos verdadeiramente com Deus numa prece de louvor ou de agradecimento, ou para pedir em qualquer lugar, devemos, pelo menos nesse instante, estar com a consciência tranquila, sem ressentimentos, sem sentimentos negativos, com a real confiança em Deus, com literal amor. Desta forma, com a vontade de ter um dia uma consciência realmente tranquila e paz no coração, vamos
com todo o nosso empenho, manter essa atitude de não nos sentirmos ofendidos, magoados com alguém, não somente quando em oração, mas o mais frequente possível, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus e o mais benéfico para nós, homens da terra e espíritos em desenvolvimento. Tenhamos a convicção que, agindo desta forma, estaremos buscando a paz interior que tanto desejamos, os bons sentimentos que precisamos desenvolver em nós para bem conviver em nossa vida de relação com as outras pessoas e conosco mesmo. Que Jesus, toda a espiritualidade amiga e benfeitora, nos abençoe, que nos sintamos estimulados a retornar à casa espírita, a fim de desenvolvermos o estudo e o trabalho no bem, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E nesse momento, então, que estamos de nossa parte, dando por encerrada a reunião desta noite, mais uma vez, que possamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e tudo que aqui recebemos. Que os nossos anjos da guarda possam nos levar aos nossos destinos em paz e em segurança. Que Jesus, que essa espiritualidade amiga, que Clarence possa abençoar cada um de nós que aqui estamos. Abençoar o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta. Que possa ser, então, com a permissão e com o amparo de todos eles, trabalhadores desta casa, trabalhadores anônimos, de Clarence, mas sobretudo sempre de Jesus e de Deus, que possamos, de nossa parte, dar por encerrado a reunião desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus.